pessoas queridas, para esta nova semana, no mês de novembro, o tarô nos ajuda a pensar um pouco sobre o que a gente quer da nossa vida, onde a gente quer chegar. E o que muitas vezes atrapalha para a gente fazer isso. Vamos ver? Eu sou Magda Chiossi e esta é a mensagem para a semana. Quando a gente fala sobre o que a gente quer da vida, o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar na vida, a gente sempre olha para o passado. Por isso que o tarô traz como a primeira carta a carta do 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que fala muito da emoção, do sentimento em relação ao passado, no sentido de uma certa nostalgia, daquela coisa que a gente fica lembrando, eu era feliz e não sabia. Mas não é pensar no passado como quero voltar para lá. E eu acho que esse é o ponto. Mas quando a gente pensa onde a gente quer chegar, eu acho que é bacana lembrar o que eu fiz, o que eu gostava de fazer. Sabe aquela pergunta que se faz muito para criança? O que você quer ser quando crescer? Ou então aqueles desejos que nós tivemos quando éramos crianças, que por mais que tenham sido fantasias, o que nos mobilizava? Eu fico pensando naquelas coisas de que a gente gostava de fazer, aquelas coisas que eram nossas características. Eu era muito brincalhona, eu era muito comunicativa, eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de determinado tipo de brincadeira, eu gostava de determinadas formas de relacionamentos. Quando a gente olha para o passado, pensando inclusive quando a gente era criança, a gente se remete a uma parte de nós que foi alterada. E essa alteração tem a ver tanto com os tombos da vida, os chacoalhões da vida, como também por uma questão de adaptação. E a gente muitas vezes se perde. A gente se perde no sentido de perder uma coisa mais essencial. A carta do 6 de copas fala, ela nos chama para olhar lá para trás, para lembrar quem éramos. Olhar, inclusive, o que aconteceu, como que foi esse processo. O que a gente abandonou no meio do caminho, o que a gente tentou e deu errado, e que às vezes a gente fala assim, então deixa para lá. Aquelas bordoadas que a gente sofreu, que fez com que a gente tentasse ser diferente. Para a gente lembrar, ou para a gente saber, para a gente planejar, para a gente querer ir em algum lugar, às vezes a gente tem que lembrar o que foi. E não no sentido de se martirizar, mas no sentido de se achar. De achar algo que ficou perdido lá atrás. Até porque a segunda carta é a carta dos 5 de espadas. E fala exatamente daquilo que pode ter acontecido ou esteja acontecendo agora, que faz com que a gente ache que tem que se defender do mundo. Quando a gente tem uma ferida, quando a gente tem um lugar que está machucado, a gente protege aquele lugar para aquilo não ser alvo de toques indesejados, para que não seja machucado outra vez. Deixa cicatrizar, eu preciso. A carta dos 5 de espadas lembra uma atitude assim, eu preciso me defender. E aí o tarô pergunta, do que você está se defendendo? Do que você está precisando se defender? Você está precisando se defender por gostar de algo e que não é bom, então eu escondo, eu não mostro? Ou porque eu quero fazer alguma coisa, mas se eu tentar fazer desse jeito, eu vou ser escrachado pela minha comunidade, pelas pessoas que participam da minha vida. A carta dos 5 de espadas está falando, eu não quero passar pelas críticas, eu não quero ser massacrada, eu não quero ser alvo de comentários, julgamentos. Eu me defendo. E às vezes se defender porque lá quando eu era criança, nossa, mas como você é indisciplinado, ou como você é bagunceiro, ou como você é XYZ.
E aí você fala, não quero mais ouvir isso. E muitas vezes, com medo de ouvir o que ouviu no passado, você para e fica fazendo, ou fica tocando a vida naquilo que você acha que é mais confortável. E aí eu volto a pensar, aquela ferida que foi coberta, pode estar coberta tempo demais e que nunca vai cicatrizar. Às vezes a gente precisa tirar a bandagem para ela poder respirar e cicatrizar. E essa é uma carta que fala, às vezes a gente fica tanto tempo preso, que em vez a gente está se protegendo dos outros, mas a ferida não cicatriza e a nossa vida fica esquisita. Porque eu renego, eu não quero sofrer o que eu sofri, eu renego e não dou no caminho para frente, eu não direciono minha vida. Eu fico sempre lá me protegendo do medo que pode vir. E como que eu encaminho minha vida? Porque a terceira carta é a carta do 10 de ouros, é a carta da realização. Quando a gente fica se protegendo, eu fiquei lembrando agora da tartaruga. Se eu fico lá dentro da casinha para me proteger, e olha que importante ter a casa para se proteger, mas se eu não saio, se eu não corro riscos de buscar comida, se eu não corro riscos de ter amor, eu fico lá presa na minha casca e eu não vou ter realização. Eu vou passar a vida me protegendo das dores que eu vivi. Eu vou passar a vida temendo ir atrás do que eu quero, porque vai saber o que pode acontecer, eu posso tomar outra bordoada. As pessoas, eu costumo dizer, quando eu penso na carta dos 5 de espadas, é tipo assim, as pessoas vão falar, sempre vão falar. A questão é que quando essas pessoas não estão dentro da gente, como diriam, pequena, essa gente pequena que mora dentro da gente, se não for ela que está falando, a gente não sabe o que os outros estão dizendo. Portanto, a gente não controla o mundo de fora, mas a gente pode ter uma relação de paz pacífica do mundo de dentro, para a gente encontrar esse lugar do 10 de ouros, esse lugar de realização, um lugar de falar, nossa, olha só, a minha vida, ela atende a minha necessidade inteira, ela atende a minha alma. E eu percebo que o que eu faço da minha vida, como eu estou na minha vida, cuida não só de mim, mas das pessoas que cruzam o caminho comigo. Que a gente possa conseguir fazer isso. Só que para fazer isso, a gente precisa sair do medo do que a gente já sofreu no passado e sair de uma ideia de que eu preciso me proteger do mundo. Você não é mais criança, você cresceu. Você hoje tem capacidade de enfrentar o mundo de uma forma diferente. Uma semana onde você confronte também os seus medos, que você consiga perceber que muitos dos traumas do passado já não fazem mais sentido no dia de hoje. E que se você precisar de ajuda, peça, mas cá dentro do casulo não vai te trazer a realização. Ótima semana para cada um de nós.